O que é o que em uma mesa de jantar? Nesse vídeo eu vou passar algumas informações e dicas para que você possa identificar quais são os tipos de peças utilizadas em um serviço, em um conjunto, em um aparelho de jantar. Para começar, é importante entender que essas peças são divididas em três grandes grupos: os pratos, as terrinas fechadas e as terrinas abertas. Começando pelos pratos, não existe somente prato fundo, prato raso e prato de sobremesa. Existem outros tipos de pratos que você pode encontrar em serviços mais completos, como os japoneses, por exemplo, ou então para compra avulsa. O que diferencia os tipos de pratos é o tamanho, é o seu tamanho. Então, considerando, para começar, pratos de formato redondo, eu vou falar os diferentes tipos que nós podemos encontrar e os seus tamanhos de diâmetro médio. Claro, lembrando, né, isso é tamanho médio. Dependendo do serviço, ele pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Eu vou falando e vão aparecer aqui para vocês as medidas desses diferentes tipos de pratos. Primeiro, o prato raso. Depois, o prato fundo, também conhecido como prato de sopa ou prato de massa. O prato de sobremesa. O prato de salada. O prato de servir pão ou de servir bolo. O prato de doce. E o prato de serviço de bolo ou de pudim. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Este aqui é um prato raso. A característica dele, além do tamanho médio que eu apresentei para vocês, é o perfil dele, que é um pouco mais baixo. Aqui eu tenho um prato de sobremesa. Aqui eu tenho um prato para servir pão ou servir bolo. Vejam que esses pratos eles têm um tamanho um pouco diferente. Eu tenho aqui também um prato de salada. Muita gente não conhece o prato de salada, é esse daqui. Ele é um intermediário entre o prato de servir bolo e o prato raso, que está aqui. Claro que eles são de conjuntos diferentes. Dependendo do conjunto, ele vai ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, né? Eu tenho aqui também, para mostrar para vocês, o prato fundo. Prato fundo, como o nome já diz, ele tem uma profundidade maior. Esse aqui especificamente eu trouxe aqui para mostrar para vocês, porque ele tem esse formato aqui no meio que faz esse interior mais esférico. Esse aqui é um prato fundo específico para massa. Então ele é chamado de prato de massa, mas também pode ser chamado prato fundo. Mas ele é mais utilizado para massa, principalmente macarrão. Também temos que considerar que os pratos eles podem ter diferentes formatos, além do redondo. Então, vão aparecer aqui para vocês esses diferentes formatos que eu vou citar, que é o redondo, o oval ou elíptico, o poligonal, o retangular e o quadrado. Desses eu também tenho alguns exemplos. Então vamos lá, ó. Por exemplo, eu citei anteriormente nos tipos de pratos o prato de doce. Tá? Esse aqui é um prato de doce, ele é um prato menorzinho, só que esse daqui é em formato retangular. Ele também pode ser uma travessa, nós vamos falar daqui a pouco de travessa, mas ele é utilizado muito como um prato de doce. Ele é um pratinho menor, formato retangular. Retangular sempre ele tem um comprimento maior que a largura, com os 4 ângulos retos, né? Eu tenho aqui também, ó, esse daqui é um prato poligonal. Ele tem vários lados aqui, né? No caso aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele é um octógono, né? Ele pode ser um octógono, ele pode ser um hexágono, né? Então esse aqui é um prato poligonal, né? O quadrado também é um polígono, mas nós trabalhamos, classificamos ele separadamente, que seria esse aqui, ó. Esse aqui é um prato quadrado, é um prato de sobremesa quadrado. Por que eu sei que ele é de sobremesa? Parece grande para uma sobremesa, porque eu tenho esse conjunto aqui. Esse prato é o menor do conjunto. O prato raso é relativamente maior que esse. Temos também aqui um exemplo de prato redondo, mais um, né? E é um prato de doce também. Ele é considerado, ele é utilizado como prato de doce. Ou
pode ser uma tigela, uma pequena tigela ou um bowl. Nós também vamos ver daqui a pouco a respeito desse tipo de peça. Falando agora das terrinas. Terrina é toda e qualquer peça que comporte alimentos para servir. As terrinas, elas podem ser fechadas ou abertas. As fechadas, elas são caracterizadas pelo uso de tampa, e as abertas, naturalmente, não possuem tampas. Nas terrinas fechadas, nós temos principalmente as sopeiras, as arrozeiras ou legumeiras, é a mesma peça, e as molheiras. A sopeira e a legumeira são duas peças muito parecidas. A diferença fundamental é o tamanho. A sopeira normalmente é um pouco maior do que a legumeira ou a arrozeira, e também a tampa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui essa peça, essa aqui é uma sopeira. Uma sopeira que é minha queridinha do meu acervo pessoal, recentemente restaurada. Ela caiu no chão, quebrou em 3 partes e ela foi restaurada. Então ela está aqui, olha, essa é uma sopeira, uma terrina, a sua tampa. E qual é a diferença que nós encontramos além do tamanho? A sopeira, ela possui essa fresta aqui, que é por onde você vai colocar a concha para ficar lá dentro, a concha de sopa, para que a concha não caia em cima do alimento. Já a arrozeira, ela tem um formato semelhante, normalmente é um pouco menor, olha aqui, está aqui um exemplo, só que ela não possui esse orifício, né? Essa fresta para colocar a concha. Existem também as molheiras fechadas. Eu tenho aqui um exemplo, ó, essa daqui, ela é menorzinha, normalmente é utilizada para colocar molho. Essa aqui, você pode colocar um molho de um peixe, por exemplo, um creme, ou algum outro alimento também, o queijo ralado. Eu costumo colocar nessa aqui, queijo ralado, quando tem bastante gente, né, as pessoas pegam daqui. Ainda nas terrinas fechadas, eu tenho esse tipo aqui, olha que bonitinho. É chamado de pimenteira. É uma terrina pequenininha, parece uma micro sopeira, porque tem esta fenda aqui, e fica a conchinha aqui para servir pimenta, né? Também é considerado uma terrina fechada. Vamos agora falar, por fim, do último tipo de peça em uma mesa de jantar, as terrinas abertas. Elas se subdividem em 3 tipos: as travessas, as tigelas e os pratos de serviço. Travessa é todo e qualquer tipo de peça que tem um comprimento maior do que a largura e que normalmente tem um perfil mais baixo. Aqui está uma travessa. O comprimento dela tem que ser maior do que a largura, porque esta é uma característica da travessa. Ela atravessa, ela está atravessada. Então, não existe travessa redonda. A travessa sempre será, popularmente falando, comprida. As travessas, elas podem ser retangulares, elas podem ser de vários lados, né, poligonais. Elas só não podem ser, por exemplo, quadradas ou redondas, né, porque travessa sempre tem, como eu falei, né, um comprimento maior do que a largura. O outro tipo de terrina aberta é a tigela. A característica da tigela é que ela tem um perfil maior, ou seja, ela é uma peça funda. Aqui eu tenho, ó, uma peça que tem um perfil maior, ela é mais alta, e nós chamamos então de tigela. Podemos também, é aceitável chamar este tipo de peça de travessa funda. Também é chamado assim, dessa forma, tá? Mas tecnicamente ela é uma tigela. A tigela, como eu falei, tem essa característica de ser mais funda. Ela pode ser também redonda. Tá aqui, ó. Esta é uma tigela. Ok? Não pode ser chamada de travessa, porque ela é redonda. Eu tenho outros tipos aqui. Eu tenho uma tigela quadrada. Olha aqui. Ela é uma tigela quadrada. Possuem os lados com o mesmo tamanho. Eu tenho aqui também um outro tipo de tigela, que é esse aqui. Ele é quadrado, levemente arredondado, esse daqui. Esse tipo de tigela também chamamos de bowl, tá? É uma herança do inglês, que significa uma pequena tigela. Então isso daqui pode ser chamado também de um bowl. Esse também que eu mostrei para vocês pode ser chamado também de bowl. Ainda na categoria de terrinas abertas, eu tenho as molheiras.
Nós vimos as molheiras fechadas, terrinas fechadas, mas existem molheiras que são abertas, que não possuem tampa, tá? Então esse tipo de peça é considerada uma terrina aberta. Agora, como não existem travessas redondas ou travessas quadradas, quando eu tenho aquela peça que é redonda, por exemplo, grande, que eu uso na minha mesa para colocar uns frios, por exemplo, que tipo de peça é essa? Simples, é um prato de serviço. Então, da mesma forma que eu tenho prato de serviço para bolo, para pudim, tecnicamente, esse prato também serve para servir refeições, salgadas, petiscos. Então, isso aqui nada mais é do que um prato de serviço. Tem esse exemplo, tem outro exemplo aqui, ó. Olha aqui um prato de serviço também. Então, isto é um prato de serviço. Eu espero que essas informações e dicas ajudem você a identificar essas peças em sua mesa de jantar. É claro, como eu já falei, né, existem variações entre conjuntos, mas de uma maneira geral, são essas as classificações usadas a partir da observação e das próprias designações dos fabricantes. Nos comentários desse vídeo eu vou colocar um link que vai levar vocês a uma tabela com essas diversas peças e suas principais características. Muito obrigado e até breve!